pode pedir o reembolso da quantia que pagou. Só aquelas pessoas que pedem cadernos de encargos por distração, para se distraírem a ler ou para gastar que não têm, quer dizer, variedíssimas coisas. É assim, se houver se o pedido for sério e consequente, se a pessoa participar do procedimento concursal, a entidade que cobrou o caderno, algum valor pelo caderno de encargos, depois obriga-se a devolvê-lo e, portanto, essa questão ficará um bocadinho, eventualmente, mais moralizada. Mas isso não há regra, portanto, não se pode dizer que o Estado faz isso, porque há organismos como nós que não fazem isso e, portanto, aí, enfim, deve imperar o bom senso, como em tudo na vida, e, portanto, acho que falar sobre isto também deixa, pelo menos, ficar a saber aquilo que é a nossa... Porquê que fizemos assim? Pronto, relativamente à divulgação dos concursos, é assim, é suposto que com as novas regras haja uma maior divulgação e mais instrumentos para as pessoas acederem à informação. E mesmo relativamente àqueles casos dos ajustes diretos de 75 mil euros, para além deles não serem, enfim, ajustes diretos tal como hoje os conhecemos, há uma série de condicionantes que vêm na lei, eu também não vou falar sobre isso agora, mas mesmo esses não têm de ser divulgados a posteriori e, portanto, não podem acumular-se para o mesmo fornecedor mais de 75 mil euros nos últimos 3 anos, enfim, há um conjunto de regras, mas esses não são divulgados antes, mas são obrigatoriamente divulgados depois. Portanto, de alguma forma, permite que as empresas se apercebam do que é que está a acontecer e, portanto, também fazem o seu juízo de valor e também encontram as suas próprias formas de se aproximarem do comprador. Tem que funcionar. E esta é, no fundo, a nossa procura. Se aparecer lá alguém assim, de certeza o nosso parceiro. Penso que estamos alinhados nesse ponto, aliás. Isso... Foi exatamente a mensagem. Ou seja, partir da questão da técnica para, e isto que temos feito em conjunto com parceiros, com produtores, etc., para exatamente a função de compras. O que é que as pessoas estão na sua equipa, o que é que as pessoas estão todos os dias trabalham, desafios é que passa. É exatamente um dos desafios que eu penso necessário lançar para o futuro. Estou aqui com a autorização do 15 segundos. Mas os consultores são os senhores, não são a administração. Portanto, não vamos cair na situação, das tantas, estão todos os senhores com um lápis e uma caneta a apontar aquilo que nós dizemos. Nós estamos lá para ceder o vosso know-how, não só o nosso know-how. Depois falam. Eu sugeria depois, então, na apresentação, logo que utilizam o negócio. Eu queria só fazer aqui chamar a atenção de uma coisa que é, eu quando disse que pior é impossível, e continuo a achar que sim, isso é uma mensagem de otimismo. Ser pessimista é achar que pode ser piorar. E às vezes a dura realidade é pessimista, mas eu continuo a ser otimista e acho que pior é impossível. E até porque, e terminava, enfim, fazendo aqui uma analogia com uma temática que foi discutida durante muitos anos, muitos mesmo, até mais de 100 anos, tem a ver com a contabilidade. No princípio do século passado, portanto, todas as empresas tinham que fazer contabilidade e já tinham que pagar impostos com base na contabilidade que faziam, era toda feita à mão. Nos tempos que correm, saltando o resto, porque o jogo já não demora muito tempo, nos tempos que correm não passa pela cabeça de ninguém fazer uma contabilidade que não seja utilizando sistemas informáticos. Também não passa pela cabeça de ninguém e, graças a Deus, hoje em dia, levou também muitos anos, mas o próprio sistema de fiscalização também já começa a utilizar os próprios sistemas informáticos. E, portanto, eu estou perfeitamente convicto que tudo o que tenha a ver com isto que estamos aqui a falar hoje, o ponto da situação das compras públicas eletrónicas, e é aí que eu estou a dizer isto, é só uma questão de tempo e, como sou otimista, espero que o tempo seja pouco e não muito. Só mais um comentário, completando. E referindo se calhar à interoperabilidade, penso que foi a questão que ficou menos por responder. Eu fazia só um comentário, aliás, penso que é a sua especialidade, portanto eu não me vou alongar aqui à sua frente. Mas, mais uma vez, referiu a questão da existência de standard, primeiramente para a fatura. Aliás, enfim, o problema aqui há pouco tempo é que existiam demasiados standards para a fatura e não havia um, de facto, que se pusesse... Mas, mais uma vez, eu acho que não é um problema tecnológico também aí na questão da interoperabilidade. Existem standards, quer nessa matéria, quer noutras. Existem hoje, a maior parte das plataformas estão a adaptar-se, algumas já se tinham adaptado há muito tempo, há alguns anos, para a integração com ERPs. Obviamente, temos aqui a questão do SIC, como um caso particular, em que, enfim, em definição também do próprio projeto, rigor,
não facilitou esse processo. Mas é bom ver a dimensão desse caso particular, Certo, que é certo. a grande maior parte da administração. Certo. Portanto, mas, mais uma vez, aqui, o problema de interoperabilidade não é um problema de criar uma interface entre as plataformas e um sistema. Para já é dizer, é definir qual é esse sistema com as quais elas têm que interagir. Ponto número 1 é tecnológico o problema. Segundo, essa interoperabilidade deve ser garantida entre quê? Entre uma plataforma e, eventualmente, outros instrumentos tecnológicos centrais, entre as várias plataformas tecnológicas, entre as plataformas e um sistema de informação de gestão que se pretende global e transversal à administração pública. É preciso definir qual é o modelo e qual é a interoperabilidade que se procura. As ferramentas, os standards existem. Aliás, a doutora Manuela Peroso provavelmente falaria de uma plataforma de interoperabilidade na administração pública que existe, é uma realidade, e os standards são de facto conhecidos e começam a existir em vários sítios. Não define semanticamente o que é o conteúdo das compras, das relações, não define-se. Não define semanticamente ainda, esse é obviamente, mas mais uma vez também há trabalho em vários países que está a ser feito a esse nível. Mas isso não foi definido como um objetivo, portanto, quando seja. Implica, mais uma vez, estamos perante também, nesse caso concreto, a definição sobre qual é esse modelo tecnológico. A interoperabilidade terá que vir a seguir. Obrigado. Havia duas últimas inscrições ali. Nós vulgarizamos um pouco estes conceitos e às vezes, enfim, quando eles aparecem deslocados, dá-nos a sensação de que há cabalas, coisas estranhas, concursos clandestinos, não é o caso. Mas gostava, por clareza, de separar, vincar claramente a fronteira entre o que é o ter acesso às peças concursais, conhecê-las, por visita física ou visita online, porque a partir do momento em que o anúncio do concurso está publicado, as peças estão a ser disponibilizadas, por exemplo, no nosso site público, não é? Mas destacar esta questão de uma outra que é as condições de acesso à participação no concurso. E aí, sim, temos um requisito, em geral, até o momento temos tido, provavelmente continuaremos a ter em todos, que é o requisito do pagamento, desse pagamento que referiu, para que uma entidade possa participar no concurso. É a partir da prova desse pagamento que essa entidade concorrente passa a estar na lista de participantes. A doutrina já se pronunciou ao longo de muitos anos sobre isto, a jurisprudência também. O nosso entendimento foi o de que, enfim, não sei se temos noção do que estamos a falar quando dizemos que se paga 2.500 euros para ter acesso a um concurso para um acordo quadro de fornecimento de equipamento de informática à administração pública. Não sei se há a ideia, digamos, do agregado de despesa que estamos a falar. E, portanto, também é bom que reduzamos alguma demagogia a esse propósito. Bom, depois, e finalmente, para ser breve, um outro comentário sobre o problema que eu acho que é o da semântica. Eu acho que é tempo de largarmos a semântica. Porque senão, como dizia o Dr. Pedro Felício, voltamos a 1979, ou a 2003, e depois a 2006, e assim sucessivamente. Não vejo, muito sinceramente, nenhum indício ou indicador de que possamos estar à beira de uma contra-reforma a favor do papel. Não vejo. Conheço os planos da agência, como devem imaginar. Os planos são públicos, foram acabados de explicitar mais uma vez. Alguns aspectos têm que ser concretizados. Assumimos-lo com transparência, estamos a trabalhar nesse sentido, a trabalhar com a velocidade possível e, sobretudo, com a prudência para que as falhas que possam eventualmente existir não deem espaço à contra-reforma. Não poderia acontecer pior em Portugal neste momento, no âmbito, enfim, desta reforma pela eletrónica, do que nós termos acidentes sucessivos por falta de preparação, por falta de estudo, por falta de rigor, digamos assim. E isto leva-me à questão da semântica. Portanto, já sabemos que hoje o eletrónico é um adjetivo essencial, é um adjetivo natural, como dizia a doutora Helena Borges. Deixemos estas coisas, esta formalidade e esta semântica. Não tenhamos medo de dizer compras públicas, porque elas não deixaram de ser públicas por serem eletrónicas.
Não estamos a falar